Olá pessoal, tudo bem? Vamos então dar início ao nosso curso de matemática Engenharia na Veia. Vamos começar um pouco falando sobre a questão da história da matemática para que a gente possa entender um pouco. Eu sempre defendo a ideia de que estudar engenharia, estudar parte da matemática, necessita entender como ela foi pensada, como ela chegou até nós. Eu vou aqui de bate-pronto fazer um resumo para vocês, mas deixando-os a par, para que vocês entendam um pouco e com o passar do tempo em que vocês estiverem presentes na engenharia, cada vez mais presentes na matemática, vocês busquem entender um pouco essa concepção matemática dentro desses cursos, né? A concepção histórica, ela nos ajuda muito e quando nós buscamos a história, nós olhamos para o passado para que nós possamos entender exatamente como irá se comportar o nosso futuro. Então eu penso, como será, né, o meu engenheiro de amanhã quando ele olha para o futuro, ou seja, quando ele olha para a matemática como um todo? Qual é o seu futuro dentro da matemática se ele tem um resgate histórico da mesma, né? Então eu tenho essa linha de reflexão que vai e que vem, ou que vai e que volta a todo instante, a todo momento. Pensando um pouco na história da matemática, se nós formos em 3500 a.C., a nossa maior preocupação era entender como é que funcionava a escrita numérica da matemática, né? Como escrever na matemática, como pensar, né? E a escrita mais antiga que nós temos dentro desse conceito, ela vem dos egípcios, né? E ela também vem dos babilônios, ok? Dos babilônios. Essas são as nossas principais heranças quando a gente fala um pouco dessa questão no que diz respeito à escrita da matemática, ok? Avançando um pouquinho mais, por volta aí de 3100, quando nós olhamos um passado, e olha que interessante, eu quero que vocês passem a entender e olhar o período que acontece de uma época para outra, que nós estamos falando em 400 anos aproximadamente. Olha o quanto ela vai evoluir nesse conceito. E na minha concepção, em 3100 é uma grande variação, né? Porque ela traz nesse momento, de fato, a álgebra para nós, né? E dentro dessa álgebra, ela traz o que nós chamamos de frações unitárias, né? Eu já explico melhor o que é isso. Fração unitária, ela traz a ideia de equação linear, vocês viram um pouco disso em sistemas lineares, e ela traz maravilhosamente a ideia de progressão aritmética, progressão geométrica, entender como os números e como as formas se comportam. Dentro desse conceito, ainda chega para nós, dentro desse período, a geometria, um grande avanço quando estamos procurando área e volume ainda de figuras planas, tá? Nossa ideia aqui ainda está centrada em figuras planas. E, surpreendentemente, o que nós temos mantido até hoje é o que nós chamamos de matemática aplicada. Só que naquela época, a matemática aplicada, ela trabalhava mais com a questão de calendários, né? O objetivo principal deles era trabalhar só com a questão de calendários, enquanto que a parte matemática em si tinha um fator assim preponderante, muito importante em cima disso, né? E depois nós vamos chegar um pouco mais avante nesse sentido, dos babilônios, voltando lá, a história do Egito em 3100, avançando um pouquinho, ou descendo, como a gente pode falar,
nós vamos chegar, deixa eu pular aqui, nós vamos chegar em, deixa eu pegar a cor da caneta aqui, pessoal, só um minutinho. Então, muda o slide e eu esqueço, tem que mudar a cor da caneta. Nós vamos chegar em 2600 antes de Cristo. Quando nós chegamos em 2600 antes de Cristo, a gente tem a ideia de trabalhar com a equação do segundo grau. Isso aqui foi assim uma revolução tremenda, né? Uma revolução tremenda falando sobre isso. Por quê? Porque dentro dessa percepção matemática, né, da resolução do segundo grau, ela é aplicada até hoje. Então ela vem resolver alguns problemas que na época ninguém tinha. Só que dentro desse período eles utilizavam um método pouco utilizado hoje, que é o que eu posso chamar assim, que é um método de completar quadrados. Vamos olhar um pouco isso. Completar quadrados. Como assim completar quadrados? Então, vamos lá. Dando uma figura aqui, né? Se eu falar para você então que aqui eu tenho um quadrado, ok? Então aí eu tenho um quadrado. Desse quadrado eu vou pegar então, puxar mais um pedacinho para cá, mais um pedaço para cá, essa é a figura. Eu vou replicar o pedaço dessa figura aqui, expandindo ele mais um pouco, com o objetivo ainda de continuar formando outro quadrado, só que um quadrado maior. Então, se eu chamar esse pedaço de x, consequentemente esse pedaço é x, esse pedaço vai ser x, esse pedaço vai ser x, eu tenho essa área que é x ao quadrado. Como esse pedaço aqui vale x, eu vou chamar esse pedaço aqui de b, e consequentemente isso aqui vai ser um b, aqui também vai ser o b, ele vai me dar um outro quadrado aqui que eu vou chamar de b ao quadrado, aqui também vai se chamar b. Consequentemente, se esse pedacinho aqui vale x, aqui também vale x, o que eu tenho aqui? Xb. Consequentemente, eu tenho aqui xb. Se nós olharmos daqui até aqui, eu tenho x mais b. Se nós utilizarmos daqui até aqui, o que nós temos? X mais b. Como é que calcula a área de um quadrado? Então, a área de um quadrado é dado por L ao quadrado. Então, a área de um quadrado pode-se dizer que é x mais b ao quadrado. Então, a área de um quadrado eu posso dizer que é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2xb, mais o quadrado do segundo, b ao quadrado. Então, aí quando você olha essa relação aqui, ó, de 2 vezes o primeiro vezes o segundo, é importante entender quando a gente tem o quadrado da diferença e a diferença dos quadrados, porque aí eu vou exatamente tirar esses dois retângulos que aqui estão, né? Isso é o que nós conhecemos como produto hoje notável, ok? Produto notável, que é o que nós chamamos de um quadrado perfeito. Isso, olha só, hein? Em 2600 antes de Cristo, e até hoje utilizada, né? Até hoje utilizada nos nossos meios para isso. Passado um pouco mais, né? Por volta aí de 2100 aproximadamente, vou colocar aí 2100 mais ou menos, nós temos o surgimento do Tangram. Como você já viu, até hoje é um jogo chinês, né? Um jogo chinês aí para a gente trabalhar nesse sentido. E quem traz são dois matemáticos conhecidos como Jung. Só que na verdade são dois matemáticos, né? Lex Jung, se eu não me engano, Solu. Agora em chinês, me perdoem, mas Solusse, ok? Solusse. S-O-L-L-U-S-S-E. Solusse. Eles nos trazem essa ideia do Tangram,
que é uma história linda e maravilhosa. Descendo mais um pouquinho, 2000 a.C., nós temos então o nosso sistema de numeração. Perceba que, olha só, em 3500 a.C., no primeiro slide, nós falamos da escrita, né, babilônica, cimérica. Eu já estou em 2000 a.C., nós estamos falando agora sobre o nosso sistema de numeração. Passado todo esse período, nós temos conhecimento matemático, mas como se dá a escrita matemática? E nesse período de sistema de numeração é o que surge a base 60. Hoje, né, nós temos a base 10. Como assim, professor? O que é isso? Eu conto até 10 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e aí eu digo que eu tenho então uma dezena. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dezenas, eu digo que eu tenho uma centena. Então hoje a nossa base matemática ela é 10, e ela era 60 nessa época, na era babilônica, ok? Muito importante isso nessa era, na época de 2000 a.C. Com essa escrita, com essa sistemática de numeração, em torno de 1850, mais ou menos antes de Cristo, nós temos a escrita dos 25 problemas de matemática, chamados como os problemas mais notáveis da matemática, e muitos deles até hoje sem solução. Nós estamos falando dele, pessoal, é isso mesmo, Papiro de Moscou, né? Não tem como falar de engenharia, não tem como falar de matemática se a gente não falar sobre Papiro de Moscou. Eu sei que você ficou aí intrigado, fala a verdade, vai atrás, leia um pouquinho sobre Papiro de Moscou para o seu currículo, para a sua base matemática. É muito interessante e é de muita valia mesmo essa questão. Vamos avançar. Por volta de 620, né? Então, por volta de 620 antes de Cristo, esse camarada, né, Tales de Mileto. Pessoal, nunca é tarde, né, para estudar matemática, né? A história diz que Tales de Mileto aqui já tinha mais de 70 anos de idade quando ele traz para nós um feito excepcional, que é o que nós podemos dizer que é o cálculo das alturas. Ele usa a pirâmide, né? A pirâmide de Quéops foi a primeira que ele mediu, e ele também utiliza isso para calcular o cálculo das distâncias. Naquela época em que ele vivia, ele utilizava esses cálculos para determinar qual a distância em que o navio estava em relação da Terra. A altura de Quéops, ele usa a sua bengala e ele percebe que o Sol, quando ele está a pico, ele já vem lá atrás pegando essa ideia do relógio do sistema solar, da base 60, e ele percebe que quando o Sol está perpendicular à pirâmide, ele projeta a sua altura com o seu tamanho real. Então ele percebe que em um determinado ponto em que o Sol se posiciona sobre a pirâmide, a altura tem o mesmo comprimento da pirâmide, da sua sombra. Então com o seu cajado ele faz a famosa proporção, né? Minha altura, sua altura, minha altura. E aí ele traz a ideia e o conceito até da regra de 3 para nós. Extremamente importante para o nosso dia a dia hoje. Um pouquinho mais à frente, 580 a.C., nós temos a fundação, se não me falha a memória, da escola pitagórica. Nós temos algumas escolas ainda, eu escrevo aqui mais pitagórica. Nós temos algumas escolas que utilizam o método sistema pitagórico, que é o que eles chamam de um método construtivista, mas não vamos entrar nessa questão aqui agora, né? A escola pitagórica, a fundação, ele traz para nós o famoso conceito dentro do triângulo retângulo, em que eu tenho hipotenusa, cateto e cateto, em que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao
quadrado, e é o que nós utilizamos muito na nossa prática até hoje. É importante ressaltar que nesse período, né, de Pitágoras, a gente vai falar um pouquinho, é que surgem a ideia de números pares e de números ímpares. Então, é atribuído a Pitágoras, lembrando que Pitágoras, nós temos uma imagem que representa uma pessoa Pitágoras, na verdade, nós tínhamos uma sociedade pitagórica, né? Então, é atribuído a Pitágoras a definição e a ideia de números pares e definição de números ímpares, ok? Bom, deixa eu ver quanto tempo se passou. Por volta, mais ou menos, se não me falha a memória, de 520 antes de Cristo, nós temos esse cara. Eu gosto desse cara, né? Um grego, um matemático grego, né? É o Eudóxio. Muito presente nos cursos de cálculo, muito presente mesmo. É ele, esse cara, que traz para nós a definição de números irracionais, ok? E aí, só para você ter uma ideia do que a gente possa lembrar, π, por exemplo. Π é um número irracional, um dos números irracionais mais conhecidos e famosos no mundo, né? Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 6, né? Número de Euler e assim vai. Para que você possa entender, então, o sistema de numeração, eu tenho o conjunto dos números naturais, em seguida eu tenho o conjunto dos números inteiros, depois nós temos o conjunto dos números racionais, aqui do lado, fora, eu tenho o conjunto dos irracionais, e contemplando todo esse conjunto, nós temos os números reais. Então, nosso sistema de numeração, nosso conjunto numérico hoje, né, Eudóxio traz essa definição e essa ideia para nós. Entendeu? Um pouquinho depois, 300, por volta de 300 antes de Cristo, 300 antes de Cristo, nós temos, né, o famoso Euclides. Eu já falei desse cara para vocês, né? Euclides, famoso Euclides de Alexandria, sensacional, né, pessoal? É maravilhoso, Euclides de Alexandria, uma coisa assim. Ele consegue escrever as suas obras e traz para nós uma obra resumida chamada Os 13 Elementos. Eu sugiro demais. Ele divide a matemática em 13 partes. Cada uma dessas partes da matemática, Euclides retratou, Euclides releu, revalidou e traz para nós essa grandíssima contribuição na matemática, que são os 13 elementos. Então, vale a pena. Passado um pouquinho mais, nós temos aí por volta de 280 a.C. Eu estou arredondando, pessoal, mais ou menos, não vou me pegar exatamente ao ano certinho, né? Nós temos, nós brincamos, né? Nossos vovô Arquimedes. Quem não tem um vovô Arquimedes? Quem não é um pai Arquimedes? Quem nunca foi um filho Arquimedes? Arquimedes, gente, é considerado até a atualidade, olha o que eu estou escrevendo, o maior grego matemático, ou o maior matemático grego, né? Meu cara, é fantástico. E hoje ele traz a ideia, é o que a gente chama de, vamos dizer assim, é o percursor, eu gosto dessa palavra, é o percursor, é o fundador, é o pai de quem, pessoal? Do cálculo diferencial e integral. Então,
é aquilo que eu falo. Se eu conheço a história, vai no meu primeiro slide, se eu conheço a história, então eu consigo entender aonde chega. Então, se eu estou no curso de engenharia, se eu estou estudando matemática, se eu estou avançando, o que eu vou encontrar pela frente? Euclides, Arquimedes, Platão, esses caras, Friends, mas o que realmente mais eu tenho que estudar, olhar, é esse camarada aqui, ó, é Arquimedes, né? Ele é o que vai trazer muitas ideias para vocês dentro disso, ok? Eu vou ficando por aqui, para não falar muita teoria matemática para vocês.